Olá, amados irmãos e irmãs, a paz e a graça do nosso Criador, celestial, soberano, todo-poderoso, nosso Abba, nosso Papai Yahweh, seja com cada um de vocês, em nome da sua palavra viva, em nome do Cordeiro Pascual, do nosso Mashiach, do nosso Salvador Yahushua. Assim seja. Irmãos, hoje eu gostaria de trazer algumas passagens para nós meditarmos e aperfeiçoarmos a nossa caminhada, fiéis a esta palavra, fiéis ao Criador e ao Messias, o nosso Salvador. E como eu tenho feito, os vídeos que eu tenho feito estão todos voltados para o momento que estamos vivendo. Eu sinto que há necessidade de abordar o que nós temos abordados. E o que eu irei abordar neste vídeo trata-se de um tema muito sério, e que é crucial para a nossa redenção, tá bom? Então, vamos dar início. Como eu costumo dizer, eu irei compartilhar com toda humildade o entendimento que o Pai tem nos concedido. A gente vai ler aqui, vai compartilhar com os irmãos qual o nosso entendimento. Retenham o que for bom, examinem as Sagradas Escrituras por conta própria, orem ao Pai, busque o Pai com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, tá bom? Com toda a sua sinceridade e humildade. E Ele vai revelar todas as coisas, preencher toda a lacuna e te dar a paz, que transcende todo entendimento humano. Ok? Então vamos lá. Anote as passagens para depois você estar meditando também, tá bom? Primeiro a gente vai meditar aqui no livro de Éfesos, capítulo 4, do verso 17 ao 32. Assim diz: sendo assim, eu vos afirmo, e no Mashiach insisto, para que não mais vivais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, que não vivais como o seu proceder passado, quando você estava no mundo. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida do Criador, de Yahweh, por causa da ignorância que vivem. Ignorância é falta do saber, do conhecimento da palavra, devido ao embrutecimento do seu coração, sua dura cerviz, seu orgulho. Havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vós aprendestes do Evangelho, do Messias, da palavra do Criador. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Yahushua. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Yahweh, em justiça e em santidade, pureza, verdade, humildade, provenientes
da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nós somos seguidores da verdade. Estremecei de ira, mas não pequeis. Diante de tudo que a gente tem testemunhado nos dias atuais, de fato, nós ficamos irados. Estava falando com a irmã hoje mais cedo que quanto mais conhecimento, mais decepções. Porque a gente está vivendo o tempo das revelações, Apocalipse. E a gente tem tido conhecimento da história que nos ocultaram. E isso nos ira. Porque nós, seguidores da verdade, filhos da justiça, nós não temos comunhão com as trevas. Nós ficamos irados com a injustiça. Ok? Então aqui diz, estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva, antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao diabo. Antes que o sol se ponha, ou seja, antes daquele dia, antes da grande tribulação, vamos dizer assim, do fim dos tempos, deste mundo caído. Entende? Porque você pode não conseguir voltar e perder a sua salvação bem no finalzinho do percurso. Então, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Não está num dia legal, está triste, alguma coisa te chateou, você soube de alguma coisa que não te agradou, a energia não está legal, se reserve, se cuide, cure, busque curar em secreto, orando ao Pai, meditando em sua palavra. Depois, quando você estiver novo, curado, mais leve, você volta. Então a gente tem que ter esse discernimento espiritual, entende, irmãos? De ter um equilíbrio emocional, a hora certa. A gente tem que ter esse feeling de a gente saber a hora que devemos agir, a hora que devemos segurar, a hora que devemos falar. É fácil? Não é fácil, mas com a prática, meditando na palavra de papai, firmados em Yahusha, na rocha, o nosso mestre, ele vai nos dar a sabedoria para que a gente não tropece, não caia. E não entristeçais o Espírito Santo de Yahweh, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse discernimento, esse equilíbrio, para a gente não entristecer o Espírito do Pai, que desceu sobre o Filho e que desceu sobre nós, se nós verdadeiramente nos arrependemos das nossas antigas práticas, dos nossos pecados e temos crido nele. Então, a gente tem que ter esse zelo e esse discernimento para a gente não entristecer o Espírito Santo de Yahweh, ok? Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Essas coisas, irmãos, não nos pertencem, ok? Se em nosso meio está havendo alguma dessas características, saia de cena, se resguarde, ok? Fique firme com a palavra,
Mas não se deixe levar pelas emoções ou pela opinião alheia, ok? Porque senão você vai estar caindo e você pode influenciar outros a caírem, entende? Então tudo pode virar algo muito mais sério, além do principal, que é você entristecer o Espírito do Pai e você perder essa comunhão. Então, aqui ó, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Yahuwah vos perdoou em Yahushua. Aleluia. Então, irmãos, como você viu aqui, é que eu li direto, a gente passou pelo verso 22, 23 e 24, capítulo 4, é o que eu tenho de Efésios, capítulo 4, 22, 23 e 24. A gente passou aqui, mas eu vou falar um pouco com esse entendimento, essas reflexões que eu tenho tido nos últimos dias, né? Sobre a nossa caminhada no Evangelho. A gente pensa, né, que quando a gente está no mundo e a gente recebe o chamado, ou seja, o Pai, com sua infinita misericórdia, coloca em nosso coração essa vontade de buscar a sua palavra, de caminhar reto a sua palavra. E aí a gente pensa assim, nossa, alcancei a graça, alcancei a salvação, tá tudo certo agora. Mas, irmão, sabe qual é a realidade? A realidade é que neste momento você saiu do mundo, então você saiu, vamos dizer assim, do rebanho do inimigo. Você saiu da escravidão do pecado e do sistema mundial. Então o inimigo, porque o mundo jaz no maligno, ele está sob o controle de todo este mundo caído, de morte, de maldade, de mentira, de tudo. Então quando você alcança a graça, que você sai deste mundo, você continua habitando nesse corpo, mas você é nova criatura, ok? Você é nova criatura, em espírito, sua consciência foi renovada pela consciência do Pai, que desceu sobre o Filho que está sobre você, a consciência da justiça e da verdade. E agora nesse caminhar, você vai ser lapidado. O que isso também significa? Que você agora, você é tipo assim um alvo desse inimigo. É como se ele agora ficasse, como diz em Pedro, né, na carta de Pedro, que ele vai ficar ao seu derredor, ele vai ficar buscando uma brecha, que você escorregue em uma coisa só, para ele te destruir, para ele bagunçar a sua vida e ele atrapalhar. Mas ele só tem poder, ele só tem alguma autoridade no nascido de novo, em um crente verdadeiro, um verdadeiro adorador. O inimigo, ele só tem algum poder, ou a carne, ela só ganha evidência se você permitir. Tá entendendo, irmãos? Só ganha relevância se a gente permitir. Então, por isso que a gente tem que estar meditando na palavra de dia e de noite, buscando sempre seguir os ensinamentos do Messias, sempre seguir os mandamentos do Mestre. Por exemplo, vamos agora, veja aí, livro de Mateus, capítulo 19, no verso do 18, do 17 ao 20, tá bom? Olha só. E ele disse, aqui não, do 16 ao 20, no capítulo 29 de Mateus. E eis que vindo alguém disse-lhe, para Yahushua, para o mestre: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter a vida eterna? E Yahushua, e ele disse: por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão um, que é Yahuwah. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? O homem, né, pessoa?
E a Ruxa disse, tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, roubarás, né? Não dirás falso testemunho, ficar mentindo, causando picuinha, falando mal dos outros. Honrarás ao teu pai e à tua mãe, né? Os mais velhos, os idosos e seus pais, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, aí continua aqui, então é até 19. Por que eu peguei essa passagem aqui? Irmãos, nós temos guardado os mandamentos que o Mashiach nos deu, que são, você viu aqui os básicos, porque aqui ele descreve de uma maneira didática, né, o que Moshe recebeu lá no Monte Sinai do próprio Criador, né, os 10 mandamentos, é o fundamento da palavra. E se você observar esses mandamentos básicos que o mestre fala a esse homem, não assassinarás, não cometerás adultério, traição, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo. Perceba, tudo isso é o que, irmãos? Tudo isso é o amor. É você se colocar no lugar do próximo, é você ter empatia pelo próximo. E a gente sabe que nos tempos que a gente está vivendo, né, muitos estão se desviando. Muitos estão se desviando porque estão dando ouvidos ao barulho, estão dando ouvido à voz da serpente, estão dando ouvido ao mal, e aí estão se desviando. Então o que é que acontece? Por causa disso, eles estão deixando de cumprir com esses mandamentos. E sem perceber, eles continuam falando que não, eu sou crente, eu creio em Deus, no Criador, eu professo o nome do Eterno, o nome do Messias, mas ele não está vendo as próprias obras, os próprios frutos. Entende? E tipo, por ele não perceber, ele age e ele fala de um jeito manso, só que as obras não estão condizentes. E nas falas, por ele não estar mais ciente do que está fazendo, na própria fala ele solta ali o fruto que não provém da videira, da oliveira, do Mashiach, do Evangelho. A pessoa nem está se dando conta do que está falando. Então, irmãos, a gente precisa viver o verdadeiro amor da palavra, que é a justiça e é a verdade. E quando você age, você vive o verdadeiro amor em justiça e em verdade, você age pelo que é certo, pelo que é justo. Você age com razão, você tem discernimento espiritual. Você não age de forma ignorante, sem o conhecimento. Você não é mais nenhum ignorante, porque você está fundamentado na rocha. Isso para vocês que estão verdadeiramente lendo e meditando na palavra. Então, nós não estamos mais vivendo como os gentios, ou seja, como nossa vida passada no mundo. A gente está aqui, ó. Nós somos novas criaturas. Então, se a gente está verdadeiramente buscando o entendimento da palavra, não pode ser só de boca. A gente tem que obedecê-la, para que a gente não venha a cair nas astutas ciladas do inimigo. Porque o inimigo, ele não vem dizendo que ele é o inimigo. Ele vem como uma pessoa que quer ajudar. Ele vem como um amigo, né? Falso amigo, né? Com que ele está preocupado, com atitudes filantrópicas, né? Que ele quer ajudar. Só que aí você tem que estar atento. Você tem que estar atenta aos frutos, às atitudes, à palavra. Se está condizente com aquela aparência que está demonstrando. Entende? Conseguem compreender?
Porque, como eu falei, você saiu do rebanho, do mundo. Então você está em destaque. Você está em destaque, o inimigo tá ligado em você. Porque quem está no mundo se deleitando ali, se enrolando na lama, né? Com toda a abominação que o mundo tem a oferecer, o inimigo tá tranquilo, ele nem perde tempo com aquele ali, porque ele sabe que aquele ali, ó, já tá perdido, já tá condenado, já tá ali escravizado por ele. E então ele quer o quê? Ele quer aquela alma que despertou, ele quer aquela alma que acordou, que saiu do rebanho e que tá caminhando aqui, que tá buscando caminhar em justiça, em verdade. Compreendem? Então, se você dá brecha, você abre lacunas, espaço para os espíritos imundos, ou seja, para pensamentos ruins, maus intencionados, tire você do caminho, desvie você do caminho. Entende? E se você comete todas essas coisas, como a gente leu aqui em Efésios 4, até saiu aqui, você entristece o Espírito Santo do Pai. E, consequentemente, você perde a comunhão com o Criador e com o Messias. Porque você voltou a essas práticas que não condiz com os filhos de Yahweh, os servos, os verdadeiros adoradores, os crentes de verdade. Então, irmãos, a gente precisa obedecer a palavra. Não só ouvir, obedecer. Ok? Como diz lá em Tiago 1. Vamos lá em Tiago 1. Tiago fica antes de Pedro. Se não me falta a memória, é isso mesmo. Tiago 1. Vamos ler do 22 ao 26. Sede praticantes da palavra, e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Ou seja, a pessoa está aqui numa live, a live super maravilhosa, irmãos do Criador, irmãos fiéis à palavra que está ali se prestando para levar o Evangelho, ou então alguém que você sentou e conversou na rua, enfim, você ouviu ali a palavra, se encheu da palavra, e aí você depois não pratica aquilo que você ouviu, você não pegou a palavra para meditar. Então é como aqui, ó, é como um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de se admirar, sai e logo se esquece da sua aparência. Então você vai se alegrar com aquilo que você ouviu ali no momento, mas quando você sair, por você não praticar, você vai logo se esquecer. Então vai entrar a angústia, vai entrar a ansiedade, a depressão, a tristeza, o ódio, a raiva. Você está entendendo? E você vai voltar às práticas ruins. Aí você ouve de novo e não pratica. Aí você mesmo fica se iludindo, achando essa pessoa que ela está agradando ao Criador. Mas como é que você vai agradar ao Criador se você não pratica a palavra? Se você não obedece os mandamentos? Se você não ama o seu próximo? Verso 25. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a palavra, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera crente, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Olha como isso é sério. Gente que fica dizendo que é crente, que crê no Evangelho, julgando o próximo, acusando o próximo, falando mal do próximo. Entendeu? Fazendo picuinha.
Irmãos, o evangelho não é brincadeira não. O nosso Pai Criador, Yahuwah, Ele é Espírito. Ele sabe de todas as coisas, Ele vê todas as coisas. E Ele é o justo juiz. E o dia do juízo se aproxima, irmãos. Porque eu senti vontade de gravar esse vídeo. Para a gente entender que isso aqui não é brincadeira. O tempo está acabando, o reino dos céus está próximo, muito próximo. Então a gente precisa, neste exato momento, porque todo mundo é passível de erro, todos nós somos pecadores, não há problema, há problema sim em pecar, mas eu digo assim, o que eu estou querendo dizer é, se você pecou, o importante é você se arrepender, irmãos. Não perca mais tempo, não fique se justificando, não fique dando desculpa. Assuma a sua responsabilidade. Assuma o seu erro. Pare de ficar acusando. Pare de ficar botando a sua insatisfação, as suas dores, culpando os outros. Não, se você não está feliz, se você ainda não crê nessa palavra como você deveria crer, se você ainda não crê na sua salvação, se você ainda não tem paz, assuma a responsabilidade. Assuma. Não haja como a serpente, como Eva e Adão lá no paraíso, que ficou um botando a culpa no outro. Esse é o princípio da transgressão. Assim que eles transgrediram, que eles desobedeceram à palavra, o que é que aconteceu? O pai falou, Adão, Adão, por que tu estás se escondendo? O que é que tu fizestes? E Adão culpa a mulher culpa a serpente. E aí fica nessa coisa, um culpando o outro. Não, irmãos, isso é feio. Nós temos que ter humildade de reconhecer os nossos erros. O reino dos céus não é para os orgulhosos, não é para os soberbos, não é para os egoístas, o povo de dura serviço, não, irmãos. O reino dos céus é para os humildes. A vida eterna é para os humildes de coração. É para aqueles que verdadeiramente reconhecem as suas limitações, os seus erros, os seus deslizes, as suas transgressões, o seu pecado. Então não perca mais tempo, se arrependa e perdoe-se, se arrependa, perdoe-se e perdoe o próximo. Peça desculpa também pelo que você fez ao próximo. Entende? Porque no dia do trono branco, no dia do juízo, se você não perdoou essa pessoa dentro de você, e se você não pediu desculpa a quem você machucou, você está... O que é que acontece quando a gente faz isso? A gente está machucando o próximo. E isso não é amar o próximo. Está entendendo, irmãos? A gente tem que praticar o amor. A palavra de Gênesis, Apocalipse, ela nos ensina a amar o próximo. Esse é o maior mandamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você se ama, se você ama o Criador, você se ama. Se você se ama, você ama o próximo. A esses dois mandamentos se cumpre toda a lei, toda a Torá, todos os profetas. É o amor. Então, como você pode dizer que você ama a Yahuwah, se você não ama o seu próximo que está ao seu lado, que você vê, que você conversa, seja por telefone, seja por chat, seja fisicamente, pessoalmente? Eu te pergunto, você gosta quando alguém te acusa? Você gosta quando alguém fala mentira de você, dá falso testemunho a outras pessoas? E o seu nome está correndo atrás dos bastidores, pessoas falando mal de você? Você gostaria disso? Você gostaria de estar com fome e as pessoas tendo de comer e não repartir o pão com você? Você gostaria de estar com sede e outras pessoas tendo que beber, não dividir com você o que elas bebem? Você gostaria de estar com frio e vendo as outras pessoas bem agasalhadas e não compartilhar o cobertor com você? Você está me entendendo, irmãos? Então, a gente precisa ser praticantes da palavra.
A gente precisa obedecer a palavra. Você está entendendo? Se alguém se considera crente, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade, sua consciência não tem valor real algum. Entende? Ela está enganando a si mesma. Porque quem estiver firmados na palavra, essa pessoa ela pode falar mansa o que for. Ela pode vestir a roupa da ovelha o que for. Mas dentro dela, ela é um lobo. Ela é má. O caráter dela é mau. Ela não foi transformada. Ela acha que foi, mas ela não foi. E por ela ter agido dessa forma, ela abriu brecha para o inimigo. E por isso mesmo ela caiu da graça. Ela perdeu a espiritualidade. A espiritualidade dela não tem mais valor. Tiago, e aí, tá perdido? Não! O Pai não quer que ninguém pereça. A gente só precisa reconhecer os nossos erros e pedir perdão do fundo do nosso coração de todas essas práticas malignas. Tá bom? Eu vou dar início, porque tem outras passagens bem legais pra gente meditar no próximo vídeo, tá bom? Um beijo grande. Paz.